Fiz aqui, peguei lá as folhas de caderno lá da minha filha, cheia de florzinha. Estamos muito felizes, né, de estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Prestar atenção na peça, irmãos. Nós não vamos pregar sobre a peça, mas é uma reflexão muito séria para a gente que somos crentes em Jesus Cristo. O tempo está se esgotando. Como foi o tema de missão, né? Ele virá. E ele está vindo, irmãos. E nós não estamos mais no tempo de, eu vou usar aqui uma palavra, né, de brincarmos de ser crentes, porque o diabo não brinca de ser diabo. E nós vimos aqui, né, na encenação, 2 foram para a glória e 3 foram para o inferno. E quando se apresentaram diante do Senhor, estavam com as suas mãos sujas e quiseram ainda questionar, né, na peça, questionar com o Senhor, dizendo o que tinha sido feito e o que não tinha sido feito, mas não teve jeito, porque Deus não vê por fora. Deus, ele conhece o coração e ele conhece a intenção do homem. E a gente, muitas das vezes, irmãos, podemos, para falar com Deus, escolher palavras, ó Senhor lindo, maravilhoso, tal, e o coração não condizer com nada que está saindo dos nossos lábios. Então a peça foi uma peça curta, mas foi uma peça que falou muito ao meu coração, e tenho certeza que falou muito ao coração dos irmãos. Dito isto, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu acho que vamos projetar ali, mas nós vamos ler hoje em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Já é um texto conhecido, vai falar de Mefibosete. Só que eu estava vendo e estava falando com Deus, Senhor, o que falar no texto de Mefibosete? Muitos pregadores falam em cima da prosperidade. Mefibosete ter saído de Lodebar e ter se assentado à mesa do rei. Mas nós vamos falar sobre isso, mas por um outro viés, que fala da amizade. Mefibosete, ele volta a sentar-se à mesa do rei por uma lembrança que Davi teve e pela amizade que Davi tinha com Jonatas. Então hoje a gente vai falar de amizade. Mas, Goiânia, por que amizade? Porque como é que nós estamos em amizade com os nossos irmãos? Como é que está o nosso vínculo de amizade com Deus? Como é que está o nosso vínculo de amizade com os nossos irmãos? Eu costumo dizer na minha classe, quando eu estou lá na escola, e a Priscila está aí, eu já falei sobre isso lá na escola, tem uma lição que se enquadra muito nesse texto. O nome da lição é A Base da Amizade. E eu costumo fazer uma pergunta para diferenciar do colega e do amigo. Amizade é uma coisa muito séria, irmãos, e que Deus leva a amizade muito em consideração. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Grava bem essa palavra. Por causa da minha amizade com Jonatas. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Ele responde: sou teu servo. Respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta alguém
da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenhas medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa, ó a causa aí, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerás sempre à minha mesa. Viu o valor de uma amizade, irmãos? O tema dessa noite que eu escolhi para falar à amada igreja é: a amizade sincera te leva à mesa do rei. Qual era o contexto? Nós acabamos de ler. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas. Mefibosete era de linhagem real. Mefibosete, podemos dizer, era um dos príncipes de Israel. Mas quando aconteceu esse acidente com ele, que só tinha 5 anos, sim, mas ele fazia parte da família real. Por um ataque do exército filisteu ao reinado de Saul, seu pai morre, Saul morre, seu avô morre, e aí a babá de Mefibosete, com medo, porque se um reinado, toma o outro reinado, qual é a prática? Mata todos os que são do reinado anterior. E a babá de Mefibosete pega ele, sai correndo, só que deixa ele cair. E quando ele cai, ele quebra as 2 pernas e ali ele fica aleijado. Ela salva Mefibosete. E aí ele leva ele para Lodebar. E alguns teólogos vão dizer, isso é uma linha, que Lodebar era a terra do esquecimento. Era uma terra esquecida. Era uma terra onde só vivia mendigos e pessoas que não eram muito bem vistas pela sociedade. E Mefibosete vai para ali. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese, porque desse fato em diante, a vida de Mefibosete, ela muda. E você já parou para pensar que às vezes na nossa vida está tudo bem, está tudo lindo, está tudo correndo maravilhosamente bem, e do nada algo acontece que a nossa vida parece que muda. Eu vou tirar um exemplo meu. Eu vim para o Rio, só para o contexto aqui do texto, eu vim para o Rio com 10 anos de idade. Eu sou de São Paulo. Meu pai era médico. Eu tinha uma boa vida em São Paulo. Aí a minha mãe morre primeiro, em 1978. 2 anos depois, 79. 2 anos depois ou 3 anos depois, meu pai morre, em 1982. Dia 2 de novembro de 1982. Então, a minha vida, que estava aqui, a roda gigante faz isso aqui, irmãos. Do nada, por um acontecimento, a vida muda. E aí você começa a enfrentar a vida de uma outra forma. A vida se apresenta para você de uma outra forma. E ali você vai vivendo, dos meus 10 anos aos meus 18 anos. E eu falo para os irmãos, eu não sou de família evangélica, eu não nasci num berço evangélico. E ali você vai se questionando,
E muitas das vezes a nossa vida, a minha vida, a sua vida, parece que está no trilho certo, mas do nada, parece que o trem sai do trilho. Mas irmãos, não perca a esperança. A vida de Mefibosete, ela mudou de uma hora para outra, foi num estalo de dedo. Ele dormiu príncipe e acordou numa terra completamente diferente do ambiente ao qual ele vivia. Mas Deus não esqueceu de Mefibosete. Assim como Deus não esquece de mim e não esquece de você, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que o teu choro, o meu choro, ele pode durar uma noite, mas a minha alegria, a tua alegria, ela vem ao amanhecer. Só que este amanhecer pode demorar algum tempo. No caso de Mefibosete, foram 20 anos. 20 anos, irmãos. Davi se torna rei. Nós conhecemos a história de Davi. Davi foi um conquistador nas mãos do Senhor. Davi foi um rei excelente. Davi faz os feitos de Deus. Davi se torna um conquistador. E Davi vai. Ninguém fala mais da família de Saul. Ninguém fala mais de Saul, porque quem é o novo rei é Davi. Só que, irmãos, num determinado momento, Davi se lembra. E nós acabamos de ler aqui. Davi, ele lembra, há alguém da família de Saul para que eu possa lidar com misericórdia pela amizade que eu tinha com Jonatas. Irmãos, o que eu passo, o que você passa, o meu irmão pode esquecer, a sua família pode esquecer, mas Deus jamais esquecerá de você. O que eu passo, o que você passa é transitório. E Deus leva muito em consideração o que é uma verdadeira amizade. O valor da amizade que Davi tinha com Jonatas, ao ponto de Davi, sendo o rei, ter a misericórdia de Mefibosete. Deus valoriza uma amizade sincera. Deus valoriza, grava isso, irmãos. Deus valoriza uma amizade sincera. E como que é isso, irmão Goiânia? Eu posso estar lidando com sinceridade com o meu irmão Rogério. Só um exemplo, tá, Rogério? Mas o Rogério não está, o coração do Rogério não está sincero comigo. Deus não tem favoritos, mas um coração sincero diante de Deus, irmãos, um coração sincero diante de Deus, nós fazemos proezas, e nós temos que parar para refletir em relação a isso. Como é que está o meu trato? Primeiramente, como é que está o meu trato com Deus? Quando que aquela palavra vai se cumprir na minha vida? Ou ela se cumpre na minha vida todo dia, quando Deus fala assim, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, fale com Deus que está em secreto, e em secreto Ele vai te ouvir. Mas quando a gente vai para a presença do Senhor, irmãos, temos que ir com sinceridade de coração. Senhor, e ali você se derramar. Davi cometeu um dos maiores pecados do mundo. Quando ele mandou Urias para a frente de batalha, Urias morreu sendo o seu soldado, defendendo Davi, defendendo as causas de Davi, e ele manda Urias. Só que Davi, quando ele chega para Deus, ele passa todo aquele problema que ele passou. Mas quando ele chega para Deus, ele se entrega. E ele fala, Senhor, não aparta-te de mim o teu espírito. Havia uma amizade entre ele e Deus.
havia um relacionamento entre ele e Deus, que muitas das vezes esse relacionamento, irmãos, falta com a gente, falta na gente com Deus. Eu não sei se são os problemas do nosso dia a dia, eu não sei se são as nossas guerras diárias, mas Deus, Ele requer isso da gente, essa amizade, esse relacionamento, essa entrega. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos preocupados com as coisas que nos rodeiam, com as coisas que estão na nossa volta, com as coisas que muitas das vezes nos oprimem ali, mas o Senhor não quer isso. O Senhor fala assim, ó, esquece um pouco isso aqui, esquece um pouco as coisas da terra e aumente a tua amizade comigo. Pense nas coisas do alto. Mefibosete estava esquecido. E Davi se lembra dele. A amizade, irmãos, a verdadeira amizade, ela reflete o amor de Deus. A amizade sincera, ela reflete o amor de Deus. Então, irmãos, vamos refletir nessa noite. Em Provérbios 17 diz: o amigo dedica o sincero amor em todos os momentos, e é um irmão querido na hora da adversidade. Em Eclesiastes 6,14 diz: um amigo fiel é uma pessoa, é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Amizade sincera. Não é aquela amizade, estamos aí, fechamento, você é meu fechamento, meu braço, um amigo do peito, tamo junto, faz um like aí, compartilha aí. Mas na hora da adversidade, quem é o seu verdadeiro amigo? Na hora do problema, na hora da coisa séria, quem é o verdadeiro amigo? Eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Eu não tenho, só um exemplo. 5.000 amigos no Facebook. Mas quando o bicho pega, irmão, só sobra 2, meu pai e minha mãe. Está vendo a importância de você cultivar uma amizade sincera? Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Deus leva a sério a amizade. E aqui, irmãos, eu vou dar um exemplo muito sério do que é uma amizade, como é que Deus leva a sério. Abraão era o quê? A Bíblia vai dizer que Abraão era amigo de Deus. Aquilo que Deus mandava ele fazer, estou aí. A ponto dele levar o seu próprio filho. Naquele momento, Deus mostrou a Deus a sua fidelidade e se tornou amigo de Deus. Jó, quem lembra de Jó? Olha aquilo que eu falei, a amizade sincera. Quando você está com o seu coração sincero diante de Deus, cuidado para quem fala mal de você. Cuidado. Porque Jó, o diabo foi lá falar com Deus. Deus dá testemunho de Jó. Tem visto o meu servo Jó? Homem temente, que se desvia do mal. Aí o que o diabo faz? Lógico,
você dá tudo para ele, vai lá, toca em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Jó não negou a Deus, mas, olha os amigos, só que os amigos, ó, Jó, tu está em pecado, Jó. Jó não falava nada, Jó só raspava as chagas, e os amigos, ó, e a gente é diferente, irmãos. Viu a irmã Chiquinha? Meu Deus. Ai, o que houve? Não, conta aí que é para a gente orar. Ora nada. Ela quer saber as coisas. E ó, desce a lenha. No final do capítulo, no capítulo 42 de Jó, olha o coração sincero. Isso é para a gente refletir, irmãos. Como é que está o meu coração diante dos irmãos, diante da minha família, diante do meu primo, da minha prima, diante da minha esposa, diante dos seus maridos, diante dos meus filhos. Eu sou crente, nós é crente. Falar igual ao meu cunhado, nós é crente. No final do capítulo de Jó, o que Jó manda, que Deus manda Jó fazer? Jó orou pelos seus amigos, por ordem de quem? Por ordem de Deus, para que não acontecesse algo mais sério aos amigos de Jó. Porque o coração de Jó era sincero diante de Deus. O coração de Jó, ele não ia nem para a direita nem para a esquerda. Ele ficava ali, temente a Deus. E ele passou o que ele passou. Acusaram ele de tudo, mas ele ali temente a Deus, irmãos. Isso é uma lição para a gente. Hoje eu falei na escola dos meus adolescentes, eu não me importo o que os outros pensam de mim, eu tenho que saber o que Deus pensa de mim. O meu coração tem que estar reto diante de Deus. E não adianta eu chegar para a irmã Mirtes e dar aquele sorriso, oi minha irmã, e o meu coração não está condizendo nada. Deus está vendo, ela está com o coração sincero comigo, mas eu não estou com o coração sincero com ela. Cuidado, porque Jó teve que orar pelos seus amigos, Jó teve que orar por aqueles que desciam a lenha nele, por ordem, não foi por ordem do pastor, não foi por ordem do sacerdote, não foi por ordem da esposa, não foi por ordem de um filho, foi por ordem do próprio Deus. Jó vai lá e ora para que não suceda algo pior a eles, porque Deus estava no negócio. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Não adianta nós maquiarmos um rosto, nós maquiarmos um jeito diante de Deus, porque Deus leva em consideração uma amizade e um coração sincero diante dele. E aí, Mefibosete regressa à mesa do rei. Mefibosete regressa à mesa do rei por uma amizade. Ele volta a sentar-se na mesa do rei. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo uma certa vez disse aos seus discípulos: não vos tenho por servos, mas por amigos. Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer ser meu amigo. E ainda há lugar na mesa deste rei. Aleluia. Ainda há lugar na mesa de Jesus. O pecado, ele entra no mundo por um homem.
Mas o pecado, ele sai deste mundo também por um homem que deu a vida dele na cruz do Calvário. Jesus, ele quer ter um relacionamento contigo. Há lugar ainda na mesa deste rei. Há lugar para os amigos de Deus. Ele quer ter um relacionamento, uma amizade mais profunda contigo. Mefibosete estava esquecido. Mefibosete não era lembrado. Mefibosete estava lá naquele lugar em Lodebar, completamente esquecido, sendo príncipe, sendo de família real. Mas o rei, ele se lembrou dele e falou: manda chamá-lo, e nesta noite, eu não sei o que você pede, eu não sei o que você passa, mas tenha a certeza, Deus não esqueceu, e Ele fala com você nesta noite. Não sei qual foi o problema, não sei qual foi a palavra, não sei o que te chateou, não sei o que te aborreceu, mas ainda há lugar para você na minha mesa. Há lugar na mesa de Deus, há lugar na mesa do rei. E o regresso de Mefibosete. E ele chega no palácio. Irmãos, há um lugar lindo e maravilhoso esperando por nós. O convite já foi dado. As bodas estão esperando o nosso regresso para aquele lugar. Mas para entrar naquele lugar, aonde Ele está esperando, aonde um banquete está nos aguardando, aonde o rei está pronto para nos abraçar, nós temos que ser amigo deste rei, nós temos que ter uma amizade profunda com este rei, nós temos que ter um relacionamento com este rei. Então, irmãos, largue as picuinhas deste mundo, largue as coisas desta terra, e fale hoje com você mesmo: eu quero assentar-me na mesa do rei. Se a sua aliança de amizade com este rei está quebrada, está enferrujada, hoje é noite de voltar a ter esta aliança com este rei. Hoje é noite de você renovar a sua aliança, porque Mefibosete, por causa da amizade de Davi com Jonatã, ele foi restituído a um lugar real, ao lugar que ele não tinha que ter saído. Ele voltou-se a sentar na mesa do príncipe, na mesa dele, no lugar dele, que ele tinha desde pequeno. Irmão, não sei o que te afastou, não sei o que foi, mas nesta noite eu te digo, na autoridade do Espírito Santo, é hora de você voltar, porque o teu lugar na mesa do rei está reservado. O teu regresso está reservado. Só basta você ter uma atitude nesta noite. É você reconhecer com você com este rei amoroso, este rei que te conhece, este rei que te formou, este rei que te conhece da cabeça à planta dos pés. Ele quer ter novamente um relacionamento e uma amizade com você nesta noite. Ele é o verdadeiro amigo. Ele é aquele que nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos difíceis da minha vida, seja ele qual for, de qualquer área, do menor ao maior, é aquele que nunca deixou de me estender a mão. É aquele que estava comigo em tudo aquilo, em todos os meus caminhos. E é aquele que está com você por onde você quer que andar. Este amigo, ele não te deixa só. E ele vai com você, e você vai ser mais
do que vencedor em nome dele. Amém, irmãos? Mefibosete, ele senta na mesa do rei de novo. E existe um hino que eu não sei cantar, mas ele tem o seguinte refrão, que diz: tem lugar na mesa, pode se assentar. Vem, estou esperando, vê se não demores, aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, irmão. O teu lugar nunca foi esquecido. De repente você quis fazê-lo esquecido, mas Deus não esquece de você. Amém? E eu vou fazer uma pergunta, como sempre faço.